3 de agosto de 2008. Um homem jaz imóvel na neve no K2. Ele está cego pela neve e mal vê as próprias mãos. Seus companheiros já o deixaram e agora ele está completamente sozinho, totalmente fora da rota e preso no lado errado da montanha mais perigosa da Terra. Ele já passou 2 noites inteiras ao relento, na zona da morte congelante, sem picaretas de gelo, sem água, sem luvas. Todo mundo que conhece o K2 chegou à mesma conclusão: esse cara está morto. A notícia já chegou à esposa dele em casa com o filho de 9 meses. Mas horas depois, algo vai acontecer que desafia todos os princípios da medicina em alta altitude, algo quase inacreditável. Nenhum médico, nenhum alpinista e nenhum cientista jamais será capaz de explicar. Esta é a incrível história de Wilco van Rooyen. Bem-vindo ao Extreme. Se você tivesse olhado para o acampamento base do K2 na última semana de julho de 2008, teria visto tantas barracas que pensaria que Woodstock havia sido transferido para o Paquistão. Holandês, coreano, norueguês, sérvio, italiano, americano, barracas, todas amontoadas no mesmo trecho da geleira, aos pés da mesma montanha, olhando para cima, e todas esperando pela mesma coisa por quase 2 meses. A temporada de escalada daquele ano foi brutal para os alpinistas. Houveram tantas tempestades nas últimas semanas que ninguém conseguiu subir alto o suficiente na montanha para instalar as cordas de segurança essenciais para o cume. Os alpinistas estavam presos nas barracas, gastando seus limitados suprimentos de comida, perdendo o condicionamento físico conquistado e ficando desesperados. Mas no finalzinho de julho, os meteorologistas anunciaram o que todos estavam esperando. Um sistema de alta pressão avançava sobre o K2 e, por 2 ou 3 dias, os ventos diminuiriam, permitindo tentar alcançar o cume. O dia 1º de agosto, em especial, seria o dia perfeito para chegar ao cume. E como todos estavam presos há semanas, todas as expedições naquele glaciar iriam tentar chegar ao cume exatamente ao mesmo tempo. São mais de 30 alpinistas planejando subir a montanha mais perigosa do planeta exatamente no mesmo dia. Quero dizer, você não precisa ser um gênio para perceber como isso pode acabar sendo algo desagradável. E foi o que aconteceu. Um dos alpinistas que se preparavam era Wilco van Rooyen, montanhista holandês de 40 anos. Wilco era o alpinista holandês que liderava a equipe holandesa no K2 e ele estava lá para acertar contas pendentes. Porque K2 e Wilco van Rooyen vinham se enfrentando há 13 anos e o K2 sempre tinha vencido. Em 1995, quando Wilco estava subindo entre os acampamentos 1 e 2 nesta montanha, um pedaço de rocha surgiu do nada e o atingiu no rosto e no ombro. Isso quebrou o osso da bochecha dele e fraturou o braço de forma tão grave que o osso atravessou a pele. Ele perdeu 1,5 litro de sangue na montanha e esperou 5 dias no acampamento base por resgate de helicóptero. Então, cerca de 11 anos depois, em 2006, ele voltou, ficou nas mesmas encostas e, subindo novamente, uma pedra se soltou acima dele e o mandou direto para o hospital pela 2ª vez. Agora, a maioria das pessoas veria isso como um sinal. Wilco basicamente disse: "Sabe de uma coisa? Talvez a 3ª vez seja a certa." Então, em 2008, ele deixou sua esposa Helene e o filho deles de 9 meses na Holanda e voltou ao K2 para fechar esse capítulo sombrio da sua vida. Ao lado dele estava seu amigo mais próximo e parceiro de escalada, Kees van de Gevel. Kees foi o homem que ajudou Wilco a sair vivo dessa montanha em 1995 e 20 anos escalando juntos construíram algo entre eles que ia além da amizade. Na montanha, eles cuidavam um do outro. Se um deles não conseguia ir mais longe, o outro assumia a liderança. E então havia Gerard MacDonald, um engenheiro irlandês de 37 anos, que também queria acertar as contas com o K2. O K2 já tinha mandado Ger para o hospital devido a uma queda de pedras na mesma expedição de 2006 com Wilco. Ambos voltaram para a mesma montanha
com o mesmo sonho de chegar ao topo, custe o que custar. 3 homens que queriam acertar as contas com o K2, junto com um Sherpa nepalês chamado Pemba Gyaltse, um dos alpinistas de alta altitude tecnicamente mais talentosos que existem. Logo após a meia-noite de 1º de agosto de 2008, Wilco, Cass, Pemba, Ger e cerca de outros 30 alpinistas de todas as expedições naquele glaciar colocaram seus crampons e começaram a subir pela escuridão em direção ao cume do K2. Durante as primeiras horas, a montanha estava quase silenciosa. Apenas o som dos crampons cravando no gelo, o ritmo da respiração ofegante e o rangido ocasional de uma corda. Lanternas frontais cortavam feixes finos pela neve negra. Nessas altitudes e naquela escuridão, o mundo se resume ao pedaço de gelo bem debaixo dos seus pés. Você não pensa no cume. Você não pensa em nada. Você simplesmente se move. O frio naquela hora era brutal. Aquele tipo de frio que entra nas suas botas e começa a atacar seus dedos do pé na primeira hora e faz cada respiração parecer que você está engolindo vidro. Mas todo alpinista naquela montanha, naquela manhã, tinha passado meses treinando para isso. Eles estavam prontos. Eles estavam se movendo. Ao amanhecer, Wilco e os outros alpinistas já estavam escalando há horas. Em algum lugar à frente, a 8.290 metros de altitude, e com a luz aumentando, eles podiam ver outros alpinistas diminuindo o ritmo, parando em um certo ponto, sem um motivo óbvio que eles conseguissem perceber ainda. Foi aí que tudo começou a dar errado, como um efeito dominó. Veja, uma tentativa de cume em uma montanha como o K2 é uma operação altamente coordenada que depende totalmente de cordas fixas à frente dos alpinistas. Sem cordas fixas, basicamente, significa sem cume. No K2, em particular, há um canal incrivelmente íngreme, com 60 graus de inclinação, de gelo azul sólido, chamado de gargalo. É tão íngreme e escorregadio que você precisa confiar totalmente nos 2 pinos frontais de metal dos seus crampons e numa corda de segurança fixa, só para conseguir puxar o peso do seu corpo para cima. E pendurado diretamente sobre esse trecho está esse enorme ceraque de gelo, como um lustre feito de enormes blocos de gelo do tamanho de prédios. Esse ceraque está sempre rangendo, se movendo e se despedaçando. Quando isso acontece, enormes pedaços de gelo, do tamanho de casas, se soltam e despencam pelo gargalo sem aviso prévio. Quando você escala o gargalo, está literalmente em pé, bem debaixo de uma guilhotina suspensa. A única maneira de sobreviver é passar por ele o mais rápido possível, mas havia um grande problema naquela manhã. As cordas no gargalo não tinham sido fixadas. O plano era que uma equipe de carregadores de alta altitude saísse horas antes de todos à frente do grupo principal e fixasse as cordas de segurança nas seções mais críticas da rota para que Wilco e os outros pudessem passar com segurança pelo gargalo. Mas o carregador que mantinha essa operação unida nunca conseguiu chegar. O nome dele era Shahin Baig e ele teve que voltar por causa do mal de altitude. Shahin era o carregador mais experiente de toda a expedição e a única pessoa entre toda a equipe de apoio que já havia estado no cume do K2 antes. Ele sabia onde as cordas deveriam ser colocadas e a quem os outros carregadores recorriam. Sem ele, os carregadores restantes fizeram o melhor que podiam, mas o melhor deles simplesmente não era o suficiente. Eles estavam fixando cordas nas encostas mais baixas e fáceis, abaixo do gargalo, onde o terreno era menos íngreme e as cordas eram desnecessárias. E quando finalmente chegaram ao próprio gargalo, cada pedaço de corda que trouxeram já havia acabado. Então agora, havia um gargalo de alpinistas no gargalo, parados e se perguntando como passar, enquanto o relógio que eles não podiam se dar ao luxo de ignorar já estava correndo. Para corrigir o erro, os alpinistas tiveram que fazer algo extremamente perigoso. Eles tiveram que voltar, desamarrar as cordas das seções inferiores, puxá-las para cima e reancorá-las. Foi um pesadelo logístico. Isso lhes custaria horas preciosas e insubstituíveis, porque no K2 existe uma lei absoluta e inegociável de sobrevivência.
Se você não estiver no cume até as 2 da tarde, você deve dar meia volta e descer. O motivo é simples. Se você chegar ao cume no final da tarde, vai precisar descer o K2 no escuro, e isso é praticamente pedir para perder a vida. Wilco sabia disso. Ele ficou preso bem na base do gargalo, bem na frente do engarrafamento, e estava furioso. Como líder da expedição holandesa, ele tentou assumir o controle e coordenar o caos. Ele gritava instruções e ordens, mas era inútil. Havia coreanos, sérvios, italianos e alpinistas holandeses, todos confusos com o homem gritando a 8.200 metros de altitude. Aquilo se tornou uma verdadeira torre de Babel local. Enquanto Wilco estava preso, Koss e Pemba assumiram a liderança. Eles literalmente desceram de volta as encostas, desamarraram as cordas inúteis, arrastaram-nas de volta até o gargalo e começaram a cravar ancoragens no gelo inclinado a 60 graus. Foram horas de trabalho agonizante e exaustivo na zona da morte, só para tornar a rota transitável. Quando as cordas finalmente estavam no lugar e os alpinistas começaram a passar pelo gargalo, já passava das 2 da tarde. Mas todos os alpinistas naquela montanha continuaram subindo mesmo assim. Porque o que mais você poderia fazer? Se você esperou 2 meses, 60 dias, por essa janela de tempo, viajou pelo mundo todo, marchou por uma semana pelo Karakoram, sobreviveu a várias tempestades e a um clima horrível. O cume está bem ali, visível acima de você pela primeira vez em dias. Ninguém mais está desistindo. Ninguém mais está voltando. Naquele momento, naquela altitude, com essa obsessão correndo nas suas veias, às 14 horas, a regra começa a aparecer menos uma lógica e mais uma sugestão feita por alguém ao nível do mar que não entende o que foi preciso para chegar até aqui. Então Wilco e os outros continuaram subindo. A essa altura, ele estava exausto. Ele já tinha gastado uma quantidade enorme de energia só tentando controlar a multidão caótica, no frio congelante, e foi forçado a avançar lentamente enquanto outros subiam rapidamente, passando por ele. 15 horas, 16 horas, 17 horas às 18 horas. Alguns alpinistas estavam apenas chegando ao topo, mas Wilco ainda não estava nem perto. Só às 19, 5 horas após o tempo limite de retorno, Wilco van Rooyen, Kees, Van de Gevel e Pemba Gyaltse estavam juntos no cume do K2 a 8.611 metros após 5 horas seguidas. O cume do K2 nessa altitude não parece o topo de uma montanha, parece o limite dos céus. Dá para ver claramente a curvatura da terra daqui de cima. Toda a cordilheira do Karakoram se revela abaixo de você, montanha após montanha, desaparecendo na escuridão, uma paisagem que quase ninguém na Terra já viu desse ângulo ou dessa altura. Wilco ficou ali e sentiu 13 anos de sofrimento se dissolverem em um único momento. Cass estava lá. Pemba estava lá. Mas sabiam que estavam sobre uma bomba relógio. O sol estava baixando rápido. A 8.500 metros de altitude, você não se senta aí. Definitivamente não espera. Ficar naquele cume por até 30 minutos enquanto o sol se põe é uma sentença de morte. Eles tinham que sair imediatamente. Assim que estavam se preparando para virar as costas e descer, uma última pessoa apareceu sobre a crista. Era Jer MacDonald. Ele havia levado seu corpo e ao limite absoluto para alcançar sua equipe, chegando justamente quando a última luz do dia 1º de agosto começava a desaparecer. Enquanto abraçava seus companheiros de equipe a 8.612 metros de altitude, lágrimas corriam por seu rosto. Ele foi o primeiro irlandês da história a chegar ao cume do K2. Foi uma conquista incrível. Eles tiraram fotos e ligaram para entes queridos, por telefone via satélite. Jer falou com sua namorada, Anne. Wilco olhou para a curvatura da Terra e se sentiu em paz pela primeira vez em 13 anos. Então eles olharam para baixo e a realidade da situação atingiu cada um deles exatamente no mesmo momento. Era o pôr do sol em um dos ambientes mais hostis da Terra. A escuridão completa chegaria em menos de 1 hora. A descida precisava começar imediatamente e tinha que ser perfeita.
Não havia outra opção se quisessem descer com vida. Os alpinistas começaram a descer pela escuridão, com suas lanternas de cabeça cortando feixes finos no escuro, tentando descer rapidamente e passar pelo gargalo. Mas no escuro, depois do esforço da subida ao cume, com cérebros sem oxigênio suficiente e corpos que estavam operando no limite absoluto há 17 horas, isso era uma tarefa quase impossível. Eles se moviam como caracóis cansados, se agrupando, perdendo uns aos outros na escuridão. Essa descida não poderia ficar pior. Então, às 20h30 no gargalo, a montanha explodiu. Imagine-se agarrado a uma parede de gelo puro, inclinada a 60 graus, na mais completa escuridão. Sua lanterna de cabeça mal ilumina 1 metro à frente no vazio. Você já está congelando, com falta de oxigênio e cambaleando de exaustão. Então, de repente, você sente um tremor profundo e violento percorrer as pontas de aço dos seus crampons. Antes mesmo de você conseguir olhar para cima, o som te atinge. Não parece o som de gelo se partindo. Parece o som de um trem caindo do céu. Aconteceu que a geleira maciça e suspensa, diretamente acima do gargalo, finalmente se partiu, e um bloco de gelo antigo, do tamanho de um prédio de apartamentos, se desprendeu dela, caindo diretamente no estreito funil do gargalo, bem no caminho dos alpinistas exaustos. Eles nem viram aquilo chegando no escuro. Eles só sentiram a rajada de ar gelado e a força de blocos de gelo do tamanho de carros despencando. Foi puro caos aterrorizante no escuro. Então, silêncio. Quando o estrondo cessou, Wilco e outros sobreviventes começaram desesperados a ver como cada um estava. Eles gritavam nomes na escuridão, mas as respostas que vinham não eram suficientes. A primeira vítima confirmada do Serac foi um alpinista norueguês chamado Rolf Bay. Ele, na verdade, havia desistido do cume a apenas 90 metros do topo e estava esperando na encosta por sua esposa, Cecily, descer quando o gelo o atingiu. Num momento ele estava lá, no outro, tinha sumido, mas o Serac não havia matado apenas Rolf Bay. Ele havia feito algo com os alpinistas no gargalo que, quando o feixe de suas lanternas frontais iluminou, fez o sangue deles gelar. As cordas fixas que Cos e Pemba passaram horas instalando naquela manhã tinham sumido. O gelo que caiu agiu com uma faca gigante e afiada, cortando completamente as cordas e levando embora a única rota segura para descer a montanha. De repente, Wilco van Rooyen e mais de uma dúzia de alpinistas exaustos ficaram praticamente presos a 8.200 metros no trecho mais perigoso de gelo do planeta, sem absolutamente nenhuma maneira de descer. O pânico se instalou. Sei que você deve pensar, claro, eles entraram em pânico. O que mais poderia acontecer? Mas entrar em pânico a 8.200 metros de altitude tem consequências diferentes de surtar ao nível do mar. Alguns alpinistas, desesperados para sair da zona da morte, decidiram tentar descer o gelo azul de 60 graus do gargalo naquela noite, completamente sem corda. Infelizmente, os crampons deles escorregaram no gelo liso e os fizeram despencar milhares de metros no abismo. Eles desapareceram na escuridão. Wilco olhou freneticamente ao redor, na escuridão, procurando sua própria equipe. Ele procurou por seu amigo mais próximo, Kees van de Gevel, e pelo Sherpa fortíssimo da equipe, Pemba Gyaltse. Eles não tinham caído. Eles simplesmente foram mais rápidos. Depois de alcançar o cume, Cos e Pemba desceram rapidamente. Eles conseguiram descer de rapel pelas cordas fixas através do gargalo, apenas alguns minutos antes do enorme Serac de gelo desabar. Ele não sabia, mas eles estavam, naquele momento, descendo as encostas inferiores em direção à segurança do acampamento 4, completamente alheios ao fato de que a montanha havia acabado de explodir atrás deles. O que isso significava era que Wilco agora estava separado dos colegas de equipe mais fortes. Ele olhou para o vazio completamente escuro do gargalo e fez um cálculo brutal e aterrorizante. Se ele tentasse descer aquele gelo agora, ele morreria. Sua única opção era fazer a única coisa que você nunca, jamais deveria fazer na zona da morte. Ele tinha que parar de se mover.
Wilco, junto com seu companheiro de equipe, Ger, e um alpinista italiano chamado Marco Confortola, esculpiram pequenas e rasas plataformas no gelo a cerca de 8.290 metros acima do gargalo. Eles se sentaram, puxaram os joelhos contra o peito e se prepararam para passar a noite completamente expostos às intempéries. Por horas, na escuridão total, Wilco teve que lutar ativamente contra seu próprio corpo morrendo. Ele bateu no rosto e mexeu os dedos congelados nas botas. Ele se forçou a respirar o ar agonizantemente frio e rarefeito, enquanto o vento tentava congelar o líquido em seu peito. Ele fez isso porque sabia que dormir na zona da morte podia significar nunca mais acordar. Contra todas as probabilidades, Wilco sobreviveu à noite. Mas quando o sol finalmente nasceu na manhã de 2 de agosto e Wilco olhou para cima, por um breve segundo, ele desejou não ter sobrevivido. Porque ao redor havia algo que parecia de um filme de terror. Alpinistas estavam espalhados, alguns congelados onde sentaram. Outros estavam doentes, com mal de altitude, mal vivos, completamente incapazes de se mover. O gargalo estava cheio de pedaços de gelo do tamanho de carros. Wilco percebeu que a rota para o acampamento 4 estava quase irreconhecível e teve dificuldade em encontrar um caminho seguro. Digo isso literalmente. Os olhos de Wilco estavam com problemas. A visão de Wilco ficou embaçada. Ainda havia alguns detalhes, mas tudo parecia distorcido, como por uma janela embaçada. Ele logo entendeu o que acontecia. A 27.000 pés de altitude, a atmosfera é tão rarefeita que filtra quase nada da radiação ultravioleta. Sem óculos para neve, os raios solares intensos refletem no gelo e podem literalmente queimar suas córneas. É uma condição chamada cegueira da neve. Alpinistas dizem que é como se tivessem vidro moído sob as pálpebras. Wilco perdeu seus óculos de sol na noite caótica anterior e logo entendeu o que estava acontecendo. Ele precisava descer logo, de algum modo, enquanto ainda enxergava para se mover. Olhou para Ger e Marco. Os 2 homens tinham queimaduras de frio e mal respondiam. Não estavam prontos para se mover. Esperar por eles significava perder o resto da visão, sentado imóvel no gelo. Então ele fez o único cálculo que dava alguma chance a qualquer um deles. Ele se levantou, disse a eles que estava indo e começou a descer sozinho. Ele não tinha um plano no sentido tradicional. Ele só sabia que precisava se mover agora. A única alternativa era ficar parado, e ficar parado nessas altitudes era apenas morrer lentamente. Ele foi descendo cuidadosamente pelos destroços deixados pelo Serac. A luz da manhã estava piorando a cegueira da neve a cada minuto que passava. Então, em algum lugar nas encostas superiores do gargalo, ele parou, porque logo à sua frente estavam 3 alpinistas coreanos. Um deles estava sentado, atordoado na neve, quase inconsciente. O segundo segurava uma corda com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos, o corpo balançando. O terceiro estava na outra ponta da corda, pendurado de cabeça para baixo sobre o gargalo. Wilco olhou para eles e fez algo inacreditável. Ele deu ao guia, Sherpa da equipe coreana, suas luvas de reserva. Era a única coisa que lhe restava para dar. Então, ele continuou descendo. Agora era a vez dele enfrentar o gargalo. A parede de gelo azul com 60 graus de inclinação que havia engolido tantos alpinistas na noite anterior. Só que agora era dia, e as cordas fixas que deveriam guiá-lo estavam rasgadas, mas não completamente destruídas. Aqui e ali, pequenos trechos de corda ainda pendiam do gelo, parcialmente cortados pelo Serac, mas ainda presos em pontos isolados. Wilco foi até a primeira, prendeu-se e começou a atravessar. Quando aquele trecho acabou, ele se desprendeu, moveu-se lateralmente pela face de gelo, até encontrar o próximo fragmento pendurado e prendeu-se novamente. Como um pêndulo, de fragmento a fragmento, de ancoragem a ancoragem, cada uma era um pequeno milagre ainda não levado embora. Isso exigiu tudo o que ele tinha. Sua visão agora se resumia a formas e contornos.
Ele estava se orientando numa parede quase vertical de gelo mais pelo tato e pela memória do que pela visão. Seus crampons cravavam na superfície, suas mãos seguiam a corda, à sua frente, porque seus olhos já não eram totalmente confiáveis, mas ele conseguiu passar por isso. Abaixo do gargalo, a inclinação diminuiu e Wilco continuou avançando mais rápido agora, movido por um único pensamento. O acampamento 4 estava em algum lugar abaixo dele. Ele só precisava alcançá-lo, mas nada ao redor parecia certo. A encosta que ele seguia parecia diferente do que lembrava. Os pontos de referência das 3 expedições anteriores não apareciam onde deveriam. Ele continuou se movendo porque parar significava morrer. Mas a cada 30 metros, o terreno se tornava menos familiar. Ele ainda não tinha como saber, mas já estava no lado errado da montanha. Ele desceu por aquilo que pareceram horas, um pé após o outro. O mundo ao seu redor se reduzia a um borrão branco e cinza diante de seus olhos ardendo. Ele também estava exausto, com sede, com fome e faminto por oxigênio. Seu corpo já estava sem nenhuma reserva. Cada passo exigia uma decisão consciente, porque suas pernas haviam parado de enviar sinais confiáveis ao seu cérebro sobre se estavam funcionando corretamente ou não. Mesmo assim, nada do acampamento 4. Em certo momento, Wilco parou e olhou em volta. Observou em todas as direções, semicerrando os olhos apesar da cegueira da neve, para distinguir as formas ao redor. Nada fazia sentido. A linha do cume, acima dele, era diferente, assim como a encosta abaixo. Toda a geometria da montanha parecia errada, de um jeito que ele não conseguia explicar de imediato. Então, caiu a ficha. Ele estava completamente perdido. Em sua névoa de cegueira, pela neve e hipóxia, ele havia se deslocado lateralmente pela montanha. Então, em vez de descer pela rota em direção ao acampamento 4, onde sua equipe o esperava, ele havia cruzado para o lado completamente errado do K2, totalmente por uma rota que sua equipe nunca tinha usado nesta expedição. Ele estava justamente onde uma equipe de resgate menos pensaria em procurar. Agora é o seguinte: todo mês eu faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos estavam lá. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Se você curte esse tipo de conteúdo, os links estão na descrição. A maioria das pessoas nessa situação simplesmente teria se sentado. Sendo totalmente honesto, não sei o que eu teria feito. Mas Wilco olhou para a encosta à sua frente e tomou a única decisão que era coerente com quem ele sempre foi. Ele continuou avançando, passo a passo, 5 pés de cada vez, parando para descansar e depois se forçando a ficar de pé novamente. O mundo dele havia se resumido ao branco embaçado a cerca de 1 metro do seu rosto, e a única instrução que seu cérebro repetia em loop: para baixo, apenas continue descendo. O estresse físico extremo, o cansaço mental e a hipóxia finalmente romperam sua ligação com a realidade. Alucinações tomaram conta. Enquanto descia, ele viu alpinistas imaginários caminhando ao seu lado na neve. Ele ouviu vozes claras e distintas sussurrando no vento uivante, oferecendo-lhe chá quente. Ele estendia as mãos congeladas para pegar uma xícara que não existia, apenas para agarrar o ar vazio e gelado. Enquanto Wilco vagava em estado de delírio no lado errado da montanha, o mundo lá embaixo assistia horrorizado. A notícia já havia se espalhado internacionalmente de que o Serac havia desabado. A mídia já estava chamando isso de o pior desastre da história do K2. No acampamento base, a equipe holandesa tentava freneticamente estabelecer contato, por rádio, com as encostas superiores, perguntando quem sobreviveu e quem não. Cass e Pemba Sherpa haviam milagrosamente sobrevivido ao gargalo e estavam seguros nos acampamentos inferiores, mas estavam completamente devastados. Wilco não estava em lugar nenhum. Na noite de 2 de agosto, Wilco foi oficialmente dado como desaparecido. Enquanto isso, na encosta da montanha, Wilco ainda lutava para descer. Quando a escuridão caiu, pela segunda vez, ele percebeu que estava prestes a enfrentar uma segunda noite ao relento na zona da morte, sem barraca, saco de dormir ou água.
Ele seguiu andando e achou um espaço numa saliência na face sul, onde se encolheu contra a rocha. O corpo dele começou o processo final de colapso. Uma forte queimadura pelo frio consumia rapidamente seus dedos dos pés. O cérebro dele, já morrendo, começou a ser inundado por aquele calor estranho e reconfortante que as vítimas de hipotermia sentem pouco antes do fim. A dor agonizante da cegueira pela neve desapareceu, substituída por uma apatia pesada e entorpecente. Ele estava se apagando. Esse era o fim. No acampamento base, sua equipe já havia perdido as esperanças. Ninguém deveria sobreviver 48 horas exposto na zona da morte sem proteção. Os líderes da expedição, chorando na tenda de comunicações, fizeram a ligação que temiam o dia todo. Eles ligaram para a esposa de Wilco, Helene, lá na Holanda, e deram a ela a notícia devastadora. Wilco estava perdido na montanha. Ele provavelmente estava morto e seu corpo iria permanecer lá para sempre. 3 de agosto de 2008. O sol nasceu sobre o corpo de Wilco. Ele não deveria ter aberto os olhos. Pelos parâmetros biológicos, o coração dele já deveria ter parado há horas. Mas o corpo humano, quando levado além do limite da probabilidade médica, às vezes simplesmente se recusa a desistir. Wilco acordou. Ele estava quase cego agora, com os olhos inchados, fechados e cobertos de gelo. Sua garganta estava tão seca que parecia estar cheia de areia. Do nada, em seu estado debilitado, ele teve uma ideia brilhante. Seu telefone via satélite ainda estava no bolso. Ele o tirou com os dedos que mal funcionavam. Os números e símbolos no visor não faziam sentido, porque ele estava cego demais por causa da neve para ler seu próprio telefone. Mas ele não precisava ler. Seus dedos grossos e congelados pela geada tatearam o teclado. Ele sabia a sequência de botões para usar a discagem rápida. Apertou o botão e levou o telefone ao ouvido. A milhares de quilômetros dali, na Holanda, o telefone de Helene van Rooyen tocou. Ela soube que seu marido provavelmente estava morto. E então ela ouviu a voz dele, rouca, oca, quase irreconhecível, mas ela sabia que era Wilco. Através de um véu de estática e do uivo do vento do Karakoram, ele disse a ela que estava vivo e que não sabia onde estava. Então a ligação caiu, mas foi o suficiente. Helene logo contatou a equipe do acampamento base holandês. A onda de esperança que tomou o local foi elétrica. Wilco estava vivo. Mas onde ele estava? K2 é uma montanha enorme, enorme. A equipe técnica holandesa, no acampamento base, entrou em ação. Eles contataram operadora de telefonia via satélite, que poderia usar os sinais das ligações de Wilco para tentar descobrir sua localização. Os dados chegaram, mas eram desconcertantes. As coordenadas não batiam com a rota de descida. Ele não seguia o caminho usual. Ele estava muito fora da rota, suspenso em uma enorme face sem trilha da montanha. Enquanto isso, de volta à montanha, Wilco estava com o tempo praticamente esgotado. Seus dedos dos pés eram blocos de gelo dentro das botas. O sangue dele estava grosso como pasta. Tudo o que ele via era um branco total e agonizante. Mas quando o sol da manhã bateu na montanha, através do borrão enevoado e esbranquiçado da cegueira da neve, Wilco viu uma encosta de geleira abaixo dele. Não parecia grande coisa, apenas um pouco mais baixa que os penhascos ao redor. Ele não sabia para onde levava. Ele estava desesperado, sem estratégia, e sabia que não podia continuar sentado naquela pedra. Então, ele se forçou a levantar com os pés dormentes, virou-se para encarar o gelo e começou a se arrastar para baixo. Os cravos dos crampons cravando na encosta, as mãos socando para conseguir apoio, meio escorregando sempre que as pernas falhavam debaixo dele. E então, o impossível aconteceu. Chame de sorte, chame de milagre, ou chame de recompensa final para um homem que se recusou a parar de se mover. Veja, o K2 tem o formato de uma pirâmide. A face sul e a rota normal do Abruzzi são duas faces diferentes dessa pirâmide. Mas mais abaixo, a montanha se estreita, e essas duas faces se encontram no mesmo ponto, do mesmo jeito que um rio é canalizado entre duas margens até encontrar o mar.
A direção da descida simplesmente apontava direto para a base daquele estreitamento, e na base daquele funil, exatamente onde as duas faces da montanha se juntavam, estava o acampamento 3, mas Wilco não fazia ideia. Ele continuou se movendo devagar. 5 passos, descanso. Mais 5 passos, descanso. Então, do nada, ele viu barracas. Ele não conseguia distinguir cores ou detalhes, apenas formas escuras contra o branco que não pertenciam à montanha. Ele foi até elas como um homem rasteja em direção à água no deserto. Quando Wilco alcançou o tecido de nylon, ele praticamente desabou sobre ele. Mas ainda mais incrível, as barracas sobre as quais ele desabou pertenciam a Cass e Pemba, seus próprios companheiros de equipe. Os 2 alpinistas participaram de tentativas de resgate de colegas presos e, após a ligação via satélite que o Wilco fez para sua esposa horas antes, subiram ao acampamento 3 e procuravam por ele nas encostas. E agora, ali, ele simplesmente entrou no acampamento deles. Quando Cass e Pemba viram as figuras cambaleando em direção ao acampamento, mal conseguiram reconhecer seu líder. Wilco parecia um fantasma. O rosto dele era cheio de bolhas, causadas por queimaduras solares graves e princípio de congelamento. Os olhos dele estavam inchados e fechados devido à cegueira da neve. A boca dele estava sangrando de tanto mastigar gelo sólido. Mas ele estava vivo. Eles imediatamente o agarraram, arrastaram-no para dentro de uma barraca, acenderam um fogareiro e começaram a fazê-lo ingerir chá quente e medicação para salvar sua vida. Pela primeira vez, em 48 horas, Wilco Van Rooyen estava fora do gelo, mas a provação ainda não tinha terminado completamente. Cass e Pemba ainda precisavam descer um homem cego e com graves queimaduras de frio pelos milhares de pés restantes de terreno técnico. Foram necessários dias de esforço agonizante e meticuloso, com Pemba e Cass guiando fisicamente cada passo de Wilco pelas cordas. Quando finalmente chegaram ao acampamento base avançado, os pés de Wilco já não funcionavam mais. Ele não conseguia dar mais um passo. Teve que ser resgatado por um helicóptero militar paquistanês. A montanha selvagem cobrou um preço alto pela sua sobrevivência. Wilco perdeu todos os dedos dos pés devido a uma grave queimadura pelo frio, e a vitória da expedição foi para sempre ofuscada por uma imensa tragédia. 11 alpinistas perderam a vida naquele pesadelo de 48 horas. Foi o incidente mais mortal da história do K2. Entre os que morreram estava o companheiro de equipe e amigo de Wilco, Gerard MacDonald, que morreu como um herói após recusar a descida, ficando para trás no gargalo para tentar libertar os alpinistas coreanos presos. Wilco Van Rooyen foi ao K2 para resolver uma pendência de 13 anos e mal sobreviveu. Mas este pai Sherpa e seu filho tentaram escalar o K2 com uma exigência impossível. No caminho para cima, eles viram um vão de 24 metros que todos os outros alpinistas desistiram de atravessar, pois cruzá-lo significava morte. Mesmo assim, eles pularam o vão. Veja o motivo e o que ocorreu depois.